Eu quero trazer hoje uma direção do Senhor, que ela precisa ser aplicada na nossa vida. Essa direção, ela vem com esse tema aqui, ó: feche a boca. E você vai fazer uma ilustração, uma mímica, melhor dizendo, comigo, dizendo para o vizinho que está do seu lado, olha para ele e fala assim: o que significa isso? Ó, fecha a boca. Muitas vezes você ouviu a sua mãe falar quando criança, e até mesmo como adulto você deve escutar a seguinte frase: boca fechada. Está vendo como é que você sabe? Muitas vezes, irmão, nós não recebemos o que nós estamos pedindo a Deus porque não aprendemos a fechar a boca. O que você necessita depende de você aprender a fechar a boca para receber. Tem gente que está perdendo bênçãos. Escute, olhe só. Você está perdendo bênçãos que poderiam estar na sua mão hoje. Sabe por quê? Você abriu a boca na hora errada. Se você sabe trabalhar com boca fechada, hoje estava na sua mão aquilo que você estava pedindo. Só não está na sua mão, sabe por quê? Se abriu a boca na hora errada. Quem quer ouvir aqui essa mensagem, irmão? Vai ser uma instrução do Senhor para nós. O texto que nós vamos ler está em Êxodo capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor. Na verdade, esse estais quietos, na linguagem de hoje seria mais ou menos assim: fechem a boca de vocês e vejam o livramento do Senhor que hoje Ele vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e aí vocês vão ficar calados quando ver Deus agir. Só para dar uma palhinha aqui: os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês vão ver para sempre, se vocês aprenderem a ficar calados. Existem algumas lutas que estão te perseguindo há anos, algumas provações que estão acompanhando a sua família há muitos anos. Se você aprender a colocar em prática o princípio de fechar a boca, você pode se livrar desse problema para sempre. Você pode se livrar desse problema para sempre. É só aprender a aplicar o princípio de boca fechada. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra e nós honramos ao Senhor e honramos a sua palavra. Por isso pedimos: fala conosco, Pai, traz direção para a nossa vida e me usa como um canal, como um instrumento em tuas mãos. Que o seu nome, Senhor Jesus, somente o seu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Nós oramos juntos como igreja. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Bom, nesse texto que nós acabamos de ler, Deus está falando para o seu povo que tinha acabado de sair da escravidão do Egito: vocês precisam ficar quietos para que eu possa agir no meio de vocês. Essa palavra que vem de Deus para o povo logo quando eles saem da escravidão do Egito é a mesma palavra que Deus está trazendo para nós nesses dias de hoje. Para que vocês possam ver o meu agir se manifestar na sua vida, você vai precisar de aprender a ficar quieto. Fecha a boca. Olha o que aconteceu. O povo estava iniciando o processo de transição para chegar na terra prometida. Eles ficaram 400 anos como escravos. 400 anos, gente. Deus já faz um milagre na vida deles de
permitir Faraó liberá-los, levando tudo. Isso já foi um milagre. Quando eles estão no meio do processo, eles começam a abrir a boca. E Deus fala: fecha a boca. Olha o que acontece hoje. Você começa a experimentar um agir de Deus em alguma área da sua vida, ainda não está completo, é o processo. Só que no início ou no meio do processo, você abre a boca e começa a falar besteira. Aí você atrapalha o agir de Deus. Algumas semanas antes de eu viajar, eu atendi uma irmã que ela tinha acabado de converter, e ela falou para mim o seguinte: pastor, eu não estou aguentando, porque eu entreguei a minha vida para Jesus. Há poucos meses, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha vida está virando de cabeça para baixo. Como que isso pode acontecer? Falei: olha, irmã, você iniciou um processo, e o que você precisa no meio do processo é não abrir a boca para falar besteira. Porque lembra um pouquinho como é que era a sua vida antes. É a mesma coisa do povo. 400 anos como escravo, irmão. Aí você começa a experimentar um milagre de Deus. Primeiro milagre, a salvação. Você ia para o inferno. O primeiro milagre, a salvação. Agora Deus quer completar esse milagre fazendo você experimentar uma vida abundante nessa terra. Então esse processo, para Deus continuar agindo, você precisa ficar de boca fechada. Porque se você abrir a boca para reclamar, você vai perder o agir de Deus. É só você lembrar um pouco de como era quando você estava escravo. O que está acontecendo agora é Deus colocando as coisas em ordem. Quantos entendem o que eu estou falando? Estava tudo bagunçado. Então, para você colocar em ordem, você vai precisar de mexer na bagunça, e muitas vezes vai precisar de bagunçar mais ainda para o negócio acertar. Quem entende o que eu estou falando aqui, irmão? Muitas vezes, para melhorar, vai ter que dar uma piorada para poder colocar as coisas em ordem como deve ser. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, para isso ser colocado em ordem como deve ser, eu não posso falar besteira. Por isso Deus falou para o povo: fiquem quietos. Vocês querem ver eu agir no meio de vocês? Então fiquem quietos. Nós precisamos ficar quietos e aprender a fechar a boca em algumas situações. E eu vou dizer para você quais situações. Primeiro, eu preciso aprender a fechar a boca e parar de murmurar. Alguém poderia dizer um aleluia aqui? Eu preciso aprender a fechar a boca e parar de murmurar, porque a murmuração, ela afasta o agir de Deus da nossa vida. Muitos estão deixando de viver o agir de Deus e milagre de Deus, porque vivem o dia inteiro reclamando. É o dia inteiro reclamando. Você não consegue ver uma coisa boa que acontece na sua vida, você só vê o que é ruim. E reclama de tudo o dia inteiro. Quanto mais você reclama, você afasta o agir de Deus. Qual é a orientação divina para nós então? Feche a boca e pare de murmurar. Uma das principais correções de Deus para o seu povo era a respeito da murmuração. Eles, no meio do processo, começam a murmurar, reclamando, porque eles estavam sentindo falta de pepino, irmão. Você já viu alguém sentir falta de pepino? Podia pelo menos dizer que estava com falta de comer picanha, Coca-Cola, mas dizer, a gente estava sentindo falta do pepino do Egito. Eu não quero mais pepino nenhum. Você quer pepino? Chega de pepino, irmão. Mas eles estavam só reclamando. Reclamação que eles estavam fazendo. Às vezes a gente está reclamando de coisa que nem faz sentido, irmão. Nem faz sentido. O diabo só quer usar a sua boca para você reclamar. Então fecha a boca e pare de murmurar. A segunda coisa que nós precisamos fazer é fechar a boca e parar de falar dos nossos problemas para os outros. Diga para o seu vizinho assim, ó, shh. O que significa isso? Pare de falar dos seus problemas para os outros. Porque você está contando o seu problema para todo mundo, e não adianta que você está contando o seu problema para as pessoas que não podem te ajudar, irmão. Não é sábio você ficar contando do seu problema para todo mundo, pessoas que não podem fazer nada por você.
Isso só coloca você em situações difíceis no futuro. Então fecha a sua boca. Fica contando do seu problema para todo mundo. Por quê? É impressionante como você hoje vê pessoas que passam por um problema, um conflito familiar, uma crise no casamento, e a pessoa quer contar da sua crise, do seu problema para todo mundo. Aonde começa a falar e você detona seu marido, você detona sua esposa e mete o pau nele, e você mete o pau nela. Aí sabe o que acontece? Daqui a pouquinho a crise passa, tá tudo bem, e vocês estão lá, um de I love you com o outro, o bracinho da benzinho, benzinho, e o pessoal que você detonou a sua esposa ou detonou o seu esposo, olha e fala assim: que falsa ela, detonou o marido semana passada comigo. Você está entendendo a situação difícil que você fica? Não é que você é falsa, é porque aquela crise passou. Toda crise passa. O momento de briga e de conflito, acalma, irmão. E depois vai voltar o outro de novo. Pode ficar tranquilo que isso faz parte de toda a família saudável. Alguém pode dizer um glória a Deus? Agora, não é sábio você entra numa crise e sai contando para todo mundo. Não faz isso. Você precisa contar o seu problema para pessoas que podem te ajudar, que elas vão ter um direcionamento de Deus para você, não vão usar o que você está falando contra você no futuro, não vão ficar te atacando e falando de você pelas costas, mas vão trazer uma palavra para te ajudar, para apaziguar. Aí é outra história. Agora, contar o seu problema para todo mundo por aí, irmão, isso não é sábio. Pior do que contar o problema é o que algumas pessoas fazem, que eu fico agoniado com isso quando eu vejo. De verdade, irmão, eu fico agoniado. A minha vontade é entrar por dentro do computador, do celular. Tem gente que não fica contando o seu problema para todo mundo, para um ou para outro. Ela conta o seu problema para todo mundo das redes sociais. Ela vai lá nas redes sociais e começa a escrever: estou angustiada hoje, e blá, 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 blá. Você está doido da cabeça, irmão? Minha irmã, você está comendo o quê? Fala para mim, o que você está comendo? O que passa na sua cachola? Você contar, você está com crise no seu casamento, você vem colocar a crise do seu casamento no Facebook. Você está doida da cabeça? Diga ai, ai, ai. Começa, eu já vi pessoas mandarem indireta para o esposo no Facebook. Você está rindo? Acho que você já viu também, né? Sangue de Jesus tem poder. Então tem gente que não tem que fechar a boca, tem que amarrar os dedos. Fala para o seu vizinho: amarra os dedos, irmão. Amarre os dedos. O que é isso? Isso vai te ajudar em quê? Nada. Ainda te expõe. Expõe sua família, irmão. Expõe você está doido. Deixa de fazer uma coisa dessa. Eu preciso contar os meus problemas para as pessoas que podem me ajudar. Segundo Reis, capítulo 4, conta uma história bem interessante a respeito disso. Existia uma mulher chamada, a Bíblia chama ela de Sunamita. Essa mulher, todas as vezes que o profeta passava pela casa dela, ela chamava o profeta e honrava o profeta com um quartinho para o profeta hospedar, dava alimentação. E o profeta, vendo a atitude generosa dessa mulher, falou para um dos seus servos: o que essa mulher precisa? Eu quero fazer algo por ela para retribuir essa generosidade dela. E aí o servo falou assim: ela não tem falta de nada, ela é próspera, ela tem riqueza. Lembrei de uma coisa: ela não tem filho. Então o profeta falou: chama ela que eu vou orar para ela ter um filho. E o profeta ora e fala: em tanto tempo você vai ter um filho. Não é que a mulher tem um filho? Depois de alguns anos, o filho que essa mulher sunamita teve, o filho morreu. Ele sentiu uma dor na cabeça no campo, trabalhando com seu pai, morreu. E quando a mulher viu que o filho morreu, o que ela foi fazer? Eu vou correndo no profeta que orou para eu ter esse filho, vou voltar lá nele. Ela preparou um burro e foi viajar atrás do profeta. Quando ela está no meio do caminho, indo em direção ao profeta, ela encontra o auxiliar do profeta, que pergunta para ela assim: como é que está a senhora? Está tudo bem com a senhora? Tudo bem com a sua família? Tudo bem com o seu filho? Ela olha para ele e fala: está tudo bem.
Olha para o seu vizinho e diga para ele assim: irmão, está tudo bem. Como é que está você, sua família? Está o quê? Está tudo bem. E ela continua a viagem. Quando ela chega lá diante do profeta, Fábio, o profeta pergunta: como é que está você? Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Tudo bem com seu filho? Não está nada bem. Por que ela falou para o auxiliar do profeta que está tudo bem, quando chega diante do profeta ela desaba e fala que está tudo mal? Porque essa mulher aplicou um princípio de sabedoria. Eu não vou abrir a boca para falar do meu problema para gente que não pode me ajudar. Não é sábio você abrir a sua boca e contar do seu problema para gente que não pode te ajudar. Não é sábio. Então aprenda a fechar a sua boca e não contar o seu problema para os outros. Provérbios capítulo 10, versículo 19 diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios, esse é prudente. Seja prudente e feche a sua boca. A terceira orientação é: nós precisamos fechar a nossa boca e parar de falar dos nossos sonhos para os outros. Irmão, pare de falar. Você está quase recebendo, escute, você está quase recebendo uma bênção, não significa que você recebeu. Então, se você está quase, pare de ficar falando para os outros aquilo que você está quase recebendo. Espera você receber. Porque José, ele teve um sonho, e ele foi contar porque ele ficou empolgado demais com o sonho, igual você está empolgado demais com esse negócio que está para sair aí. Ele foi contar para os seus irmãos, e quando ele foi contar para os seus irmãos os seus sonhos, o que aconteceu? Ele atraiu a inveja dos seus irmãos. Então posso dar uma orientação para você? Você está com o negócio prestes a sair. Sabe qual é a orientação? Fecha a sua boca, para de ficar contando para a sua parentela toda aquilo que está para sair, que não saiu ainda. Alguém poderia dizer um aleluia aqui pelo menos. Tem alguém do seu lado que está precisando ouvir isso? Fala para ele e para ela assim, fecha a boca. Um negócio não saiu ainda, fecha a sua boca. Porque você pode atrair a inveja, você pode, não é nem intencional, irmão. Às vezes a pessoa nem intencional ativa alguma coisa no mundo espiritual que pode te atrapalhar de receber o que você está quase recebendo. Então sabe qual é a atitude sábia a fazer? Fecha a boca e espere a hora que a vitória estiver na sua mão. Que a hora que a vitória está na sua mão, aí você começa a balançar a bandeira da vitória e fala assim: aqui o que Deus me deu, Deus é fiel, olha o que Deus me abençoou, aleluia, a vitória está na minha mão. E você conta para todo mundo e você rende toda a glória e toda a adoração a Deus, aleluia. Aí você conta e testemunha, aleluia. É isso. Mas enquanto o negócio não saiu, fala para o seu vizinho: fecha a boca. Posso falar? Algumas coisas você estava prestes a receber. Você abriu a boca, falou na hora que não devia falar, para quem não devia falar, e aquilo que era para estar na sua mão hoje não está. Sabe por quê? Você abriu a boca e falou na hora errada. Você vai deixar isso acontecer de novo? Então fecha a boca. Quarta orientação: nós precisamos aprender a fechar a boca e parar de nos justificar. Você tem alguém te atacando? Você tem alguém te acusando, irmão? Não entre na pilha e pare de querer se justificar. Nós somos justificados pelo Senhor. Se você tentar se justificar com os teus lábios, você perde a manifestação da justiça de Deus. A Bíblia diz que onde entra a ira do homem, não opera a justiça de Deus. Nós temos um justo juiz que trabalha em nosso favor. Você não precisa entrar
na briga para querer se justificar. Pastor, estão me acusando e eu vou botar a mão na cintura e eu vou lá e eu vou falar um monte. Fala nada, irmão. Fecha a boca, não entra na pilha. Porque o silêncio deixa o inimigo doido. Quando você entra na pilha, ele vê que você entrou no jogo dele. Eu tenho falado sobre isso, nunca um adversário vai determinar a hora que eu vou lutar e a maneira com que eu vou lutar. Deus me dá o sinal verde, me diz como eu vou lutar e quando. Um inimigo nunca determina eu entrar no jogo dele, não faz isso. Não entra na pilha. Tem gente que está ali alfinetando você para você entrar na pilha, para você querer se defender e entrar. Não entra na pilha, fecha a boca, deixa Deus agir em seu favor. Eu vou dar aqui um exemplo. Falei isso aqui nos cultos. Cadê o Rafael? Está aqui. O Rafael, ele disse, toda sala de aula, quando você é ali criança, adolescente, tem aquela turminha, que é a turminha que empilha todo mundo, né? que zoa todo mundo. Quem aqui da turma que empilha e que zoava todo mundo? Levanta a mão assim. Ah, você, Oziel? Bom te conhecer, menino. Mas escuta só uma coisa. Aí tem a turma daqueles que são zoados por todo mundo. E tem uma outra turma que não participa nem de um nem de outro, né? Mas aí, o Rafael, ele era da turma que zoava todo mundo. E o meu bonitão aqui, ele é o que era zoado. Todo mundo te chamava de quê? Não era não, né? Você zoava também. Deixa eu falar uma coisa. Quando você é da turma daqueles que zoa todo mundo, e você começa a zoar, e os caras começam a querer discutir com aquilo, começa a querer entrar na pilha, como que você faz? Você fica mais alimentado para zoar mais ainda, é ou não é? É assim ou não é? Você quer ver se acabar com a zoação? Fique em silêncio e não entra na pilha. Sabe o que acontece, Marlos? Quando você fica em silêncio, acaba a graça. E quando acaba a graça, as pessoas param. É assim ou não é assim, irmão? É assim. Então tem gente se levantando contra você, te atacando. Você precisa ficar em silêncio, porque logo, logo você deixa de ser o foco. Quantas e quantas vezes eu agi assim, e foi algo que Deus me ensinou. Quando pessoas se levantam a querer falar, você não vai falar nada. Olha, quem cala consente para eles, quem cala consente para mim, quem cala é sábio. É assim. Eu não entro na pilha. Sabe por quê? Uma pessoa que ela está te atacando e ela está te acusando, ela vai te pressionar para você descer para o nível dela. E quando você desce para o nível dela, você não é experiente no nível aqui baixo, mas ela é. Aí você chegou no nível dela e ela te ganha pela experiência que ela tem de lutar no nível baixo. Não desce para o nível. Aplique o princípio Neemias. Sabe qual é o princípio Neemias? Estão me chamando para descer. Ei, eu não posso descer, sabe por quê? Eu estou focado fazendo uma grande obra. Eu não posso descer, eu estou focado fazendo uma grande obra. Você entende isso, irmão? Não entra numa de querer se defender, se justificar. Fica quieto, deixa que Deus lute por você. Eu vou dizer de todo o coração, irmão, você não vai ver, alguém falou isso, aquilo. Não vou justificar. Eu tenho um juiz, um justo juiz. E eu quero que você aplique isso na sua vida. Deixa ele julgar você. Agora, olha o que diz aqui o texto de Provérbios 17, versículo de número 28. Até o insensato, quando se cala, ele é tido por sábio, e quem fecha os lábios, por entendido. Aprenda a fechar a boca. Quinto, a quinta orientação, nós precisamos aprender a fechar a boca e parar de falar da vida dos outros. Alguém pode dizer aleluia? Pare de falar da vida dos outros, irmãos. Por quê? Porque eu tenho um monte de problema para resolver na minha própria vida. Quem aqui tem problemas para resolver na sua própria casa? Diga aleluia. Quem aqui tem problemas para resolver na criação dos seus filhos? Diga aleluia. Quem aqui tem alguns problemas para resolver com o seu cônjuge? Diga aleluia. Irmão, se eu estou cheio de problema para resolver com a minha esposa aqui, que ela me dá um trabalho violento,
com os meus filhos. Eu vou me meter nos problemas da sua casa? É inteligente isso? Não é. Não é inteligente. Então eu tenho meus problemas. Não é sábio eu abrir a boca para querer falar dos seus problemas. Sabe por quê, irmão? Muitas vezes, se eu ficar falando dos seus problemas, se eu parar para olhar no espelho, os problemas que eu enfrento talvez são piores do que o que você enfrenta. Aí você pode dizer um ai, 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 por isso. Não é sábio eu ficar falando problema na vida dos outros. Não é sábio. Então deixa eu administrar aqui o que Deus me deu, eu cuidar bem do que Deus me deu. E aí uma outra coisa que eu vou passar para você aqui, olha o que diz esse texto aqui que eu amo demais, ele, Provérbios 26, versículo de número 17. O que se mete em questão alheia é como aquele que pega um cão pela orelha. Ai! Algumas pessoas estão passando por um problema sério, sabe por quê? Você foi abrir a sua boca para se meter em questão que não era para se meter. Então você está passando um problema sério, porque você quis se meter em problema que não era seu. Vamos falar de um outro ditado, que a gente tem popular, que é muito verdadeiro. É um ditado que diz mais ou menos assim: em briga de marido e mulher... Ah, você conhece essa? Posso contar uma coisa para você aqui, na boa? Você entra numa de querer se meter em briga de marido e mulher. E aí daqui a pouquinho você entrou para ser a justiceira da irmã, que está com um cara opressor do lado dela. Ou você entrou para ser o justiceiro ou a justiceira do irmão que tem uma esposa em casa que é a bruxa do 71. Por que vocês estão rindo, irmão? É um absurdo o que essa mulher faz com esse cara. Ou então você fala bem assim, é um absurdo o que esse homem opressor faz com essa mulher, e você quer entrar para ser a justiceira. Sabe o que acontece? Você entra para ser o justiceiro de um casal que está em crise, e passou um tempo, o casal voltou a ficar tudo bem, está tudo a love you, tchu mozinho para cá e mozinho para lá, e sabe quem é que ficou ruim na história? Você, seu bocó. Para de se meter na vida dos outros. Alguém podia dizer um aleluia para aliviar o clima aqui. Pastor, mas eu não posso ajudar. Eu não ser justiceiro de ninguém. Eu ser um apaziguador da história. Você está entendendo? Eu estou te ensinando um princípio de sabedoria. Quando eu tenho um conflito, eu entro para ser um apaziguador. Não existe esse que é muito errado. É um apaziguador da história. A mesma coisa acontece quando tem alguns irmãos em crise. Está em conflito, o irmão em crise, em conflito na igreja, em conflito na célula, em conflito com o líder do ministério, em conflito com um dos pastores. Aí se manifesta um justiceiro na igreja. E o justiceiro vem assim: um absurdo o que estão fazendo com essa pessoa, e eu não aceito o que estão fazendo. Sabe o que acontece? Você se levanta para se meter em uma história que você não sabe de onde que começou, você não acompanha toda a história e todo o processo, você entra para querer se meter na situação, e depois o irmãozinho que está sendo justiceiro dele fica tudo bem com a igreja, tudo bem com a liderança, e quem que ficou mal na história? Você, que foi querer comprar uma briga que não era para comprar. Sabe qual é a orientação do Senhor? Feche a sua boca. Feche a sua boca. Não entra em questão que não é para você entrar, irmão. Porque senão você pode atrair um grande problema para você. A sexta orientação é que nós precisamos fechar a nossa boca e não querer mudar as pessoas no grito. Quem que está com a esposa sentada do lado? Levante a mão assim. Então vira para sua esposa com muito carinho e fala para ela assim: meu bem, no grito você não vai me mudar. Você estava doido para falar isso há muito tempo, e o Senhor passou dessa oportunidade, né? Dá um aplauso a Jesus por isso. Dá um aplauso, dá. Dá um aplauso a Jesus por isso. As mulheres estão bravas comigo agora. Mas por que eu estou falando esse negócio aqui? Porque eu, como marido, tentei mudar a minha esposa no grito. Eu não arrumei nada, irmão.
Não adianta aqui no grito, sabe por quê? Ninguém muda ninguém. O Espírito Santo trabalha nas pessoas e o Espírito Santo muda as pessoas. Mas nós não mudamos ninguém no grito. Lá você está tentando no grito há 20 anos e você não consegue ver mudança nesse cabra dentro de casa. É verdade ou é mentira que eu estou falando? 20 anos, pastor, casado, ele não muda. É claro. É porque você tem que mudar a sua estratégia. Qual é a estratégia? Fale menos e ore mais. Alguém pode dizer um aleluia? Qual é a estratégia? Adeus, quando eu casei com a Valéria, nós brigávamos muito no início do nosso casamento, porque ela tinha um jeito e eu tinha outro jeito. Qual era o jeito da pastora Valéria? A pastora Valéria é da multidão, ela gosta de um monte de gente perto dela. Então eu chegava, na época na nossa igreja não tinha células, mas quando eu chegava do meu trabalho tinha quase uma rede inteira, umas 50 pessoas na minha casa. E eu gostava do meu tempo reservado, ficar sozinho, não gostava dessa muvuca toda, mas ela sempre gostou de muvuca. Inclusive aniversário, há um tempo atrás, quando você fazia o aniversário, tinha que convidar a pastora Valéria, tinha que botar na lista mais umas 15 pessoas, que ela levava umas 15 pessoas como cabeça junto com ela lá. Já mudou essa história, né? Não foi no meu grito, pode ter certeza. Meus filhos, cadê meus filhos? Estão aí. Ela está fazendo alguma coisa lá em casa. E aí, chamou? Não chamei ninguém. Quando vai ver, aparece 20. Vocês estão rindo? É, a Fábio Batista. Mas que eu escuta. Então, eu queria mudar ela no grito, mas não deu. Aí eu comecei a orar. E eu comecei a pedir, Deus, me ajuda nisso, a transformar a minha esposa nessa área. Você sabe o que aconteceu, irmão? Deus foi trabalhando para transformar ela e trabalhando para transformar eu. Por quê? Não era ela 100% que tinha que mudar. Ela tinha que mudar um pouquinho e eu tinha que mudar um pouquinho. E Deus foi trabalhando nela e mudando ela um pouquinho e mudando eu um pouquinho. E trabalhando em mim, mudando eu um pouquinho e mudando ela um pouquinho. Acabou a briga, acabou a discussão. Nós chegamos num ponto de equilíbrio, os dois. E quem é que foi que fez isso? Eu no grito? Não foi. Deus, Ele trabalhou através da nossa oração. Fale menos e ore mais. Porque o que você está querendo mudar no seu marido, minha irmã, de verdade, depende de uma mudança um pouquinho nele, mas uma mudança um pouquinho em você também. E só orando que isso vai acontecer. A mudança nele um pouquinho e a mudança em você também. O que você está tentando, meu irmão, mudar na sua esposa no grito, faz igual eu fiz. Começa a orar a Deus, porque aí Deus vai mudar ela um pouquinho e vai mudar você também um pouquinho. E quando vocês veem, o conflito, ele vai acabar. Alguém poderia dizer um aleluia? Tem gente que fala bem assim, aqui em casa parece que ninguém me escuta, vocês são tudo surdo. São mesmo. Porque não vai, adianta que você não vai mudar ninguém no grito, mas na oração, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, inclusive mudar esses cabeça dura da sua casa. Você pode dizer um aleluia? Ai, tá, glória a Deus. Oh, meu Deus do céu. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Aprender a ficar durante um tempo calado, fechar a boca mesmo, literalmente, na literalidade. Apocalipse capítulo 8, versículo 1, olha o que diz. Apocalipse 8, 1 diz: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se o quê? Silêncio no céu. Por quanto tempo, gente? Quanto tempo? Quase meia hora. O céu, que é um lugar de barulho. Você sabia que os anjos ficam 24 horas louvando? 24 horas, adoração no trono de Deus. Só que lá no trono de Deus, onde tem adoração, louvor o tempo inteiro, teve um momento em que fez silêncio por quase meia hora. Se eu falar para alguns irmãos, faz silêncio por meia hora, tem uns tagarela que quase morre do coração. Ficar de boca fechada meia hora, eu morro. Pois é, aqui é o segredo, onde Deus vai começar a trabalhar. Quando se abriu o sétimo selo, Deus começou a trabalhar de maneira extraordinária na terra. Um trabalho extraordinário de Deus vai começar a acontecer dentro da sua casa, no meio da sua família, quando você aprender a, em momentos de conflito, a ficar em silêncio.
Não entre na pilha, não entre na briga, simplesmente faça o quê? Silêncio. Talvez vai precisar de meia hora de silêncio. Talvez vai precisar de meio dia de silêncio. Talvez em todo momento em que tiver a situação tensa, você vai lembrar, faz um tempo em silêncio. E aí o agir de Deus se manifesta. Bom, o que eu posso fazer, pastor, para manter a minha boca fechada? Quem aqui quer aprender a manter a boca fechada? Diga aleluia. Então agora começa a mensagem. Posso começar? 3 coisas que eu preciso fazer para manter a boca fechada. Número 1, se eu quero manter a boca fechada, eu preciso aprender a pensar antes de falar. E eu vou te dar uma estratégia para isso. Como seria esse pensar antes de falar? Está no meio do conflito, no meio de uma situação? Aprenda a contar até 10. Você estava doido para falar alguma coisa, você vai lá e segura, e você vai conversar com você mesmo. Conta até 10. 1, 2, 3. Existe uma outra estratégia que a minha esposa, ela aplica isso. Eu já vi isso daí, eu sei que ela está doida para falar alguma coisa e ela aplica outra estratégia. Meus filhos já pegaram, ela começa a cantar: a Ele é glória. Ela está doida para falar alguma coisa, ela canta. Vocês estão rindo, né? Eu conto, eu fecho os olhos e começo. 1, 2, 3, 4. E aí você passou a vontade de falar, porque tem coisa que a gente fala, irmão, é igual uma pedra que você solta. Você soltou uma pedra e quando chega no meio do caminho fala assim: ih, não era para ter soltado, vai machucar. Mas dá para voltar ela? Então fecha a boca e fica calado. Aleluia, gente. Conte até 10. Cante uma música inteira. Fale línguas estranhas. Chorabadaba. Alguma coisa você precisa fazer para não falar besteira. Aleluia, gente. Segunda coisa que nós precisamos fazer para manter a boca fechada: decida não parar para conversar com pessoas que falam muito da vida dos outros. Dá uma olhadinha para o vizinho da direita, da esquerda, só para discernir o ambiente. Posso te contar uma coisa aqui? Existem pessoas e rodinhas de pessoas onde eles são especialistas em falar da vida dos outros. E não é fácil de conhecer essas rodinhas. Qual é a minha maneira de me proteger para não falar da vida alheia? Qual é? Eu não participo desses grupinhos. Porque é tentador, irmão. Nós, todos nós estamos num grupo onde as pessoas começam a falar, e a pessoa começa a falar de um assunto, começa a falar de outro. Nós somos tentados a falar também, porque você não quer ficar por baixo. Então todo mundo começa a contar uma história e falar, e você está no meio daquele grupo, e eu também soube de uma pessoa assim, você está entendendo? Você já era, pecou, entrou na onda. Então você sabe que é um grupinho que gosta muito de falar? Não, é sábio, não participa, irmão. Sai fora. Você ficar num grupinho desse é igual o viciado que cheira cocaína, que fuma maconha. Ele vai lá para o grupo da galera que está: não, vou lá, eu não sou viciado mais. Irmão, você está no perigo, do risco. Como que você era viciado em cocaína, maconha, vai para o grupinho da onde a galera está cheirando, está fumando? Você está brincando com coisa séria. Você está no meio de uma tentação violenta. Então ficar no meio de um grupo onde fala da vida dos outros é tentador demais. Não fica. Porque senão você vai acabar entrando na onda e falando besteira também. Foge disso. A terceira orientação para eu manter a minha boca fechada é: decida que em toda conversa que você estiver, você vai ouvir mais e falar menos. Afinal de contas, Deus nos deu 2 ouvidos e uma. E por que será que Deus deu 2 ouvidos e uma boca? É porque é para a gente ouvir mais e falar menos. Aleluia. Está em uma rodinha de conversa. Quando você fala menos, você tem menos possibilidade de errar. Se você fala muito, a sua possibilidade de errar é grande.
Então fale pouco, porque quando você falar, você vai falar certeiro. Você vai falar de modo que as pessoas vão olhar e falar assim: nossa, essa pessoa é inteligente, essa pessoa é sábia. Porque você não ficou falando um monte de coisa e errando. Você quando falou algo, você pensou antes de falar. Agora, se você fala muito, fala, a sua possibilidade de errar e de falar besteira, ela é muito grande. Faça isso. Para concluir, eu quero contar para você uma história que eu ouvi de uma mulher que estava com uma grande crise no seu casamento. Na verdade, numa crise familiar. Ela estava com crise no casamento e com crise com os filhos. E a decisão dela era separar e ir embora de casa. Eles moravam numa aldeia. Essa aldeia tinha um guru, que era o chefe conselheiro de todo mundo. Essa mulher, antes de separar, ela foi pedir a bênção do guru. E ela falou para o guru: olha, eu vim aqui para conversar porque eu não aguento mais meu marido, não aguento mais meus filhos. Eu quero sumir de casa. Eu queria a tua bênção para eu me separar. Eu não quero mais. E o guru falou: antes de você separar, eu quero dar uma instrução para você. É uma tentativa que você vai fazer, que ela é infalível com todos que vieram aqui com o mesmo problema que o seu. Eu dei para eles essa instrução e eles resolveram o problema. E ela falou: instrução eu não aceito mais, eu já recebi um monte de instrução. Não é uma instrução, é um milagre que você vai experimentar com uma água muito poderosa. É a água dos deuses. E ele entregou uma garrafa dessa para ela. O que eu vou fazer com essa água? E ele disse: o mestre, todas as vezes que você sentir que vai acontecer um conflito, você abre essa garrafa d'água, bota um gole na boca, faz um gargarejo com ela, balança ela durante uns 20 segundos, e você vai ver os deuses trazerem a paz sobre a sua casa. Então essa mulher leva a garrafa, e ela, quando chega em casa, de cara ela encontra um marido doido para arrumar uma confusão com ela. Na hora que o marido começa a falar, ela pega a garrafinha d'água, abre, 30 segundos fazendo gargarejo. O marido saiu, não brigou. No dia seguinte ela acorda, os filhos para arrumar confusão, e ela mete a água, mais 30 segundos na boca, e não teve confusão. E ela ficou 30 dias, aonde ela ia com a garrafinha d'água na mão. Depois de 30 dias de tanto botar o golezinho da água na boca, a água da garrafa acabou. E a casa dela estava um paraíso, uma paz maravilhosa. Agora ela entra em desespero. Por quê? A água acabou. E ela fica com medo de perder a paz. Ela fala: eu vou correndo no guru, no mestre da aldeia, e eu vou comprar outra garrafinha dessa. Ele pode pedir o preço que for, porque a felicidade da minha família não tem preço. Eu pago o que for. Ela foi correndo e ela falou: eu vim aqui porque eu gostaria de comprar uma garrafinha daquela. E o mestre falou: o que aconteceu? Você não quer mais separar? E ela disse: a minha casa está um paraíso, eu preciso dessa garrafinha dos deuses. E o mestre fala para ela: acabou a garrafa, não tem mais água. E ela: como assim? Eu pago quanto for preciso, eu preciso dessa garrafa, por favor me dê mais uma, pode colocar o preço que eu pago. E o mestre falou para ela: não tem mais a garrafa d'água, e eu preciso te revelar uma coisa. Aquela garrafa, o que tinha era água normal. O que eu te ensinei foi o princípio de manter a boca fechada na hora dos conflitos na sua casa, porque foi isso que trouxe a paz para a sua família durante esses 30 dias. Mantenha a sua boca fechada. Eu não tenho a água dos deuses, mas eu tenho a água do Deus Todo-Poderoso, e ela está aqui na minha mão. Se você quiser, ela resolve todos os conflitos da sua família, e eu vou ficar ali fora vendendo por R$100. Se você demorar muito a comprar, amanhã vai custar 200. Brincadeira. O que eu quero dizer é: você pode mudar
a realidade da sua casa se você aprender a fechar a boca. Na hora da pressão, o que eu devo fazer? Fecha a boca. Eu concluo lendo o texto de Tiago, capítulo 1, versículo de número 19, que diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pronto para ouvir e tardio para falar. Fecha a boca e você vai experimentar o agir sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa. Por favor, fique de pé. Que bênção, meu querido, que você recebeu essa palavra abençoada. Eu tenho certeza que Deus direcionou a sua vida de maneira especial, dando orientação e estratégias para você aplicar no dia a dia. Agora eu quero passar mais uma instrução poderosa para você. A Bíblia diz de que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E é por isso que todos os dias, de segunda a segunda, eu tenho feito uma oração às 5 horas da manhã no meu canal do YouTube, Bruno Monteiro. E eu quero deixar isso como uma instrução do Senhor para você. Venha junto comigo orar às 5 horas da manhã. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu notifico todo mundo que quer participar dessa oração. É só você clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e aí você entra no grupo e todos os dias eu te informo sobre a oração das 5. Deus abençoe você poderosamente e eu te espero amanhã.